Boa noite a todos e outra vez aqui estamos diante de um novo caso do livro Mediunidade e Obsessão, que estamos estudando já há algum tempo. Lembrando que aqueles que nos acompanham pelo Facebook podem deixar perguntas ou dúvidas, nós procuraremos responder, se possível, durante o programa. Se não, posteriormente colocaremos as nossas respostas. Esse estúdio também em vídeo estará disponível no nosso canal no YouTube, onde você também encontrará os estudos de casos anteriores, todos eles extraídos da obra Mediunidade e Obsessão. Vamos agora fazer uma rápida introdução, como de hábito, comentando uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, João, capítulo 15, versículo 17. Aqui tem um trecho de um parágrafo que vamos fazer algumas colocações. Em qualquer circunstância difícil, compadece-te e serve sempre, recordando que todos somos espíritos eternos e colheremos, inevitavelmente, os resultados de nossas próprias obras e de que apenas o bem dissolve o mal, tanto quanto a treva tão só se extingue ante as bênçãos da luz. E aqui vamos procurar aprofundar um pouco o texto e com ele fazer uma ponte para o nosso estudo, o caso de Gustavo, que será abordado nessa noite. Emmanuel aqui nos elucida uma importante conceituação da doutrina espírita. Porque quando ele diz, em qualquer circunstância difícil, compadece-te e serve sempre, ele está aqui nos chamando a atenção para um importante fato, que nós sempre somos chamados a cooperar com a providência divina, em diminuir tribulações e dificuldades que outros passem, em estarmos sensíveis às provações de nossos semelhantes e sempre estarmos atentos a nos colocarmos como instrumentos dos bons espíritos, instrumentos da misericórdia divina em diminuir as dificuldades daqueles que cruzem o nosso caminho. Então, em qualquer circunstância difícil, compadece-te e serve sempre, recordando que todos somos espíritos eternos e colheremos inevitavelmente os resultados de nossas próprias obras. Vamos analisar essa segunda parte. Para que de fato nós estejamos sensíveis a nos compadecermos e servirmos sempre de instrumentos do bem, é imprescindível que a percepção da vida em termos de espiritualidade e de imortalidade esteja sendo bem trabalhada em nós. É preciso, como Emmanuel coloca, recordar que somos espíritos eternos. Ele coloca aqui o verbo recordar, porque ele está levando em conta que nós já temos essas convicções bem definidas. E aqui ele apenas está nos ajudando a lembrar delas. E dentre esses conhecimentos, o da imortalidade da alma se ressalta, entre outros. Continuando, ele diz: e de que apenas o bem dissolve o mal.
tanto quanto a treva tão só se extingue ante as bênçãos da luz. Emmanuel, de uma forma sutil, nos chama à compreensão e à conscientização de que, na verdade, o mal não tem existência própria. Ele é apenas a ausência do bem. Quando nos colocamos como instrumentos dos espíritos benfeitores e passamos a aproveitar ao máximo as oportunidades de fazer o bem, o mal está batendo asas, porque não tem vida própria, tal como a treva é a ausência da luz. Quando a luz se faz presente, a treva se extingue, vai embora, porque ela não tem, de fato, existência própria. O bem, a luz, o amor, a caridade, esses, de fato, são permanentes. A ignorância, o sofrimento, o mal, referem-se a circunstâncias passageiras e que devem, através da nossa atuação como espíritos em harmonia com as leis divinas, extingui-los. Vamos, com esse texto, dar início ao estudo do caso de Gustavo. Gustavo Ribeiro foi recolhido em nossa clínica após 2 anos de desencarnação, em terrível perturbação psíquica, sob tratamento especializado. Há mais de 6 meses, reajusta-se e readquire, muito lentamente, o equilíbrio da consciência. É importante aqui assinalarmos, como iremos ver no transcurso da história do Gustavo, ele não cometeu nenhum crime grave, nenhum crime. Ele não foi instrumento de alguma atitude excessivamente prejudicial a alguém. Mas, no entanto, ele adentra-se de retorno à vida espiritual em uma situação de perturbação e de muito sofrimento. E aqui é importante refletirmos o seguinte: cada um de nós traz uma carga de aprendizagens, de experiências e de compromissos individuais. E que não podemos estar nos comparando às demais pessoas ou demais conhecidos nossos, de sermos nós ou de já estarmos exercendo o esforço máximo de prática do bem e de que possivelmente estejamos exitosos no cumprimento de nossos deveres para com a vida espiritual e para com a nossa própria consciência. Porque, na verdade, nós não temos acesso direto à lembrança do que, em termos de aquisições espirituais, nós já recebemos e, consequentemente, somos devedores perante as leis divinas desse aprendizado ou dessas experiências. O que de fato queremos chamar aqui a atenção é que, por mais estejamos
nos percebendo numa linha de equilíbrio perante os compromissos que tenhamos assumido, é importante refletirmos que possivelmente já trazemos uma maturidade espiritual e, consequentemente, de responsabilidades maior do que conhecidos, amigos, de tal maneira que não podemos ou não devemos estar nos comparando aos outros, se já estamos fazendo muito ou pouco em relação a trabalhos e atividades espirituais que as circunstâncias da vida nos possibilitaram a partir do conhecimento da doutrina espírita. No caso mesmo que nós estamos analisando nessa noite, o Gustavo, ele estava se reajustando lentamente, demoradamente, o equilíbrio da sua consciência. Vejamos por quê. Atraído pelo Espiritismo, com 35, pouco mais de janeiros, portador de um delicado problema de saúde, pareceu descobrir as respostas para os enigmas teológicos e existenciais que o aturdiam. Ocorreu com Gustavo o que muitas vezes pode já ter acontecido ou esteja acontecendo com alguns de nós. Ao ter chegado ao conhecimento do Espiritismo e ter se aproximado do conteúdo doutrinário do Evangelho, como o Espiritismo nos apresenta, baseado nas palavras do Cristo, e encontrado a solução de enigmas, de dificuldades de compreensão, de muitos acontecimentos e de muitas circunstâncias pessoais que antes não tínhamos ainda encontrado respostas. E esse período, diríamos assim, mágico, acontece com muitas pessoas. Aqueles primeiros contatos com o Espiritismo e aquele entusiasmo, porque encontramos as respostas para problemas que nos pareciam sem solução. Esse foi o primeiro ponto que o Gustavo teve. Mas continuemos. Beneficiado pela fluidoterapia, enquanto recebia conveniente ajuda médica, seus mentores trabalharam com afinco para auxiliá-lo na liberação de altas cargas de energia deletéria que absorvia dos inimigos desencarnados, que o perseguiam com crueldade e pertinácia. Então ele era portador de certa problemática grave da saúde, aliou o tratamento médico ao tratamento espiritual, fluidoterapêutico, e com a ajuda de espíritos mentores, de benfeitores espirituais, conseguiram fazer um trabalho de liberação de altas cargas de energias doentias, energias essas associadas à companhia de espíritos inimigos do passado do Gustavo. Então, logo em seguida essa aproximação dele da doutrina espírita, ele recebeu esses benefícios. Recompôs a saúde, tornando-se um entusiasta, simpatizante do Espiritismo. Possuidor de temperamento forte e autoritário, logo começou a discordar
da administração da entidade. Aqui começaram os problemas nessa experiência de Gustavo que estamos aqui analisando. Resolvida a questão que o afligia tanto em relação à saúde, ele se torna um entusiasta simpatizante do Espiritismo. A palavra aqui é bem apropriada. Até esse momento, o Gustavo não tinha se aberto às possibilidades de transformação íntima, de aprimoramento espiritual que a doutrina espírita lhe convidava. Ele se tornou um entusiasta simpatizante. Por outro lado, por questões de personalidade, ele era possuidor de um temperamento forte e autoritário. E mal chegando-se naquela casa espírita onde ele foi amparado, ele começou a expressar discordâncias e conflitos com a forma de administrar a instituição. Em vez de dirigir a atenção preferentemente para dentro dele, no que ele teria que melhorar com ele levou a atenção dele para fora, o que ele julgava que poderia melhorar fora dele. Inclusive, aspectos administrativos da casa espírita onde ele estava. Esse caso de Gustavo serve de advertência para muitos irmãos que podem estar nos ouvindo ao se aproximarem das atividades espíritas em uma instituição e muitas vezes ser ajudado naquela instituição. A vigilância e o cuidado que é preciso se ter é em termos de, primeiro, consertar, ajustar e equilibrar-nos intimamente, espiritualmente, para que na medida em que a doutrina nos envolva e nos transforme intimamente, tenhamos possibilidades não só pela experiência que também estaremos travando de relacionamento com outros irmãos na casa espírita, podermos mais adiante participar de uma forma mais expressiva em ajudar a instituição. Não está precipitadamente estabelecendo críticas ou querendo melhorar, julgando-se possuidor, como era o caso do Gustavo, de ideias e deduções superiores àquelas que já há algum tempo eram expressas pelos trabalhadores da casa espírita. Continuemos. Face suas descabidas exigências, abandonou a instituição, onde se beneficiara, e começou a peregrinação para encontrar uma que fosse modelar, isto é, dentro dos ângulos estreitos da sua convicção. Quantos irmãos não passam por essa situação? Isso não quer dizer que não haja, e muitas vezes isso ocorre, a circunstância de você procurar ajuda numa casa espírita, aonde, de certa forma, você percebe não se encaixar, não se harmonizar com a forma das atividades daquela instituição e você procurar outra casa espírita. Claro que isso deve ser precedido
com esse trabalho de transformação íntima que há pouco estávamos nos referindo. Porque, de maneira nenhuma, você estará em condições de ajuizar adequadamente sobre a qualidade da forma de trabalho de uma instituição antes de você ter feito o seu trabalho com você mesmo, seu trabalho interior. A partir daí, sim, se percebe não haver um nível de sintonia ideal com aquela instituição, procurar outra. Mas não como aconteceu com Gustavo, que precipitadamente começou, como se diz popularmente, a colocar gosto ruim na forma ou na maneira com que determinadas atividades eram realizadas na casa espírita. E aí ele abandonou e saiu procurando outra. Só que, possivelmente, como o texto dá a entender, ele teve outras frustrações em outras casas. Porque o resultado é esse. Passou a estudar a doutrina e logo começou a detectar erros e conceitos que atribuía estarem superados, preocupando-se em corrigir o que ignorava, e ao invés de autocorrigir-se, o que é certamente difícil. Então ele, às vezes isso acontece com alguns irmãos, não se ajustou a uma ou outra casa espírita e resolveu estudar o espiritismo sozinho. Para não se adaptar às possibilidades de trabalho de alguma instituição. E o resultado não demorou muito tempo e transformou-se no que se denominava como espírita de gabinete. Eufemismo bem elaborado para justificar-se a preguiça, a inutilidade pessoal, distanciando-se do trabalho e quedando-se na postura de atirador de pedras. Isso ainda existe nos dias de hoje. Os chamados espírita de gabinete, que só tem tempo e atenção para a leitura da doutrina espírita sem fazer as suas aplicações fundamentais em si mesmo, em melhorar-se. E a partir daí, ir à ação da caridade e da prática do bem. E não ficar sentado em uma poltrona ou em casa e apenas absorver conteúdo sem se permitir transformar-se por esse conteúdo. E como aí coloca esse eufemismo, essa figura de linguagem, aonde se procura esconder a preguiça, a inutilidade pessoal, a ausência de trabalho. E assumir-se facilmente a posição de atirador de pedras no trabalho alheio. Foi assim que o Gustavo foi se perdendo no seu projeto encarnatório. Inclusive, como vimos a princípio, a assistência e o amparo espiritual que ele teve afastou entidades espirituais que o obsidiavam. A questão maior agora da queda do Gustavo eram as questões de ordem pessoal, do passado dele, aonde as atitudes de prepotência e de temperamento forte foram a base para a ruína da sua atual oportunidade encarnatória, mesmo diante das bênçãos que ele recebeu através do Espiritismo. Somos o que cultivamos em nosso pensamento. Semeamos ventos mentais
e colhemos tempestades morais avassaladoras, enquanto não nos resolvamos pela solução dos nossos problemas íntimos. É uma referência que está no capítulo 16 do livro Tormentos da Obsessão, que é a obra base, junto com o livro Os Mensageiros, desse estudo propiciado pelo Projeto Espiritizar, que tem o nome Mediunidade e Obsessão. Então, o Gustavo, como esse texto aqui faz uma referência bem clara, distanciou-se do autoburilamento, da reforma íntima, e através de um direcionamento perturbador do seu passado encarnatório, dos condicionamentos que estavam no seu inconsciente, em vez de se tocar, se dulcificar pela doutrina espírita que ele estava recebendo agora, ele deixou extravasar o temperamento impulsivo e forte que ele trazia do passado, estragando as possibilidades libertadoras que a doutrina espírita lhe propiciava agora. Alterando nossa conduta mental, adquirindo lúcida compreensão das leis de Deus para vivenciá-las, estaremos cercados pelos tesouros da felicidade. Então, esse trabalho que aqui já nos referimos, de melhoramento íntimo, ele deve ser visto como um elemento de estímulo, porque ele está diretamente associado às possibilidades de vivência da felicidade legítima, aquela na qual o nosso espírito, ao estabelecer conquista de virtudes, de tesouros espirituais, já usufrui desde a sua encarnação de uma consciência pacificada, associada a emoções sadias e harmoniosas, que já é o preâmbulo da felicidade que aguarda na pátria espiritual. O amigo Gustavo é mais um náufrago que teve a oportunidade de encontrar a embarcação segura, a bússola para conduzi-lo no oceano imenso. E não obstante, resolveu guiar-se pelos instrumentos equivocados das próprias paixões. Porque o resultado desse afastamento dos propósitos de reforma íntima do Gustavo ensejaram o surgimento de uma doença grave. E aos 55 anos de idade, através de um câncer, o Gustavo vem a desencarnar. Ele volta a tentar um tratamento espiritual na instituição espírita com a qual havia recebido a primeira ajuda, mas desta vez não foi mais possível. E ele retornou à pátria espiritual numa consciência de culpa, de conflitos íntimos, que estabeleceu um nível de infelicidade e de desajustes, aos quais ele ainda estava se recuperando no Hospital Esperança, que é analisado no livro Tormentos da Obsessão. Vamos aqui para o penúltimo slide do nosso estudo desta noite. A atitude de Gustavo é muito comum entre aqueles que adentram o movimento espírita sem meditar nas bênçãos do espiritismo em nossas vidas.
É uma referência que está na página 154 do livro Mediunidade e Obsessão. E é uma referência que traz uma advertência importante e forte para todos nós. Porque muitos chegam às casas espíritas, participam inclusive do movimento espírita, mas não fazem as reflexões, as meditações importantes dos benefícios que a doutrina espírita lhe propiciou à existência. E o esquecimento desse trabalho interior, paulatinamente, faz com que muitos, mas muitos, acabem rotulando o seu compromisso com a doutrina espírita à maneira de compromissos religiosos que teve no passado, em outras encarnações, aonde frequentávamos igrejas dogmáticas e conceitos religiosos estabelecidos em cultos externos sem um compromisso íntimo. E isso se infiltra de uma forma sorrateira nas atitudes e no pensamento de muitas pessoas no movimento espírita. Mas é preciso que fique bem claro para cada um de nós. O encontro que nós estamos tendo com a doutrina espírita na presente encarnação estabelece um compromisso com a espiritualidade que nunca antes havíamos tido. E por isso, nós somos veementemente chamados, através de obras como essas que estamos analisando, a melhor estudar, refletir, estabelecer os esforços de transformação íntima para o aproveitamento máximo que possamos na atual experiência encarnatória. Quais as bênçãos que o Espiritismo trouxe à nossa vida? Reflitamos. Para a partir daí, termos mais entusiasmo, mais vontade de uma participação ativa e positiva no movimento espírita. Gustavo enveredeu-se pelo caminho da inutilidade, sendo essa atitude em si mesma um mal, pois com ela se afastou do bem, que todos somos convidados a efetuar no limite de nossas forças. Então, essa história de Gustavo, que é o penúltimo capítulo do livro Mediunidade e Obsessão que estamos analisando, deixa para nós esses importantes pontos de reflexão. Receber o convite de conhecer a doutrina espírita, encontrar a luz do Consolador prometido por Jesus e querer ter uma vida igual às demais pessoas que têm uma mentalidade materialista, que acha que a vida é o espaço entre o berço e o túmulo, levam a fracassos absurdos e a pesos de consciência que não podemos aquilatar. Então vejamos esses momentos em que vivemos dessa luz que a doutrina espírita projeta em nosso íntimo, motivos suficientes para nos tornarmos instrumentos do bem, a nos esforçarmos na prática da caridade, nos seus mais variados ângulos, e a ter certeza
de que o esforço maior que possamos dar é o mínimo perante o que já recebemos da doutrina espírita. Então eu deixo aqui essas reflexões, lembrando a todos que esse estudo estará disponibilizado em nosso canal no YouTube. Dúvidas ou perguntas que tenham sobre o assunto, deixem aí que procuraremos retornar com as respostas. Até o próximo estudo. Boa noite para todos.